Eita, hoje tem bastante conteúdo, hein? Mas vamos lá, vamos lá. Prometo que vou parar por aqui, até porque eu tenho que explicar o trabalho de conclusão para vocês, né? Enfim, mas vamos falar agora de Jean-Jacques Rousseau, né? Como não diferente dos outros pensadores e pioneiros, né, da questão da educação infantil, Rousseau também teve aí a sua grande importância. E ele deixa aqui uma frase, né, inicial para que a gente possa aí refletir, onde diz o seguinte: a pobre criança que nada sabe, que não pode nada, nem nada conhece, não está à vossa mercê? Sem dúvida, ela deve fazer só o que deve, porém deve querer só o que vós quereis que ela faça. Bom, então quando a gente pensa nisso, né, vamos parar e vamos pensar, será que a criança só deve fazer realmente aquilo que nós propomos, né, enquanto adultos, não digo nem enquanto educadores, que elas façam, né, ou seja, que elas façam a nossa vontade? E ele traz uma proposta de liberdade, de autonomia, né, para que esse indivíduo consiga se autodesenvolver por si só. E ele foi um dos precursores, né, das ideias socialistas e do romantismo. Foi considerado um grande teórico da educação e um marco da pedagogia contemporânea. Ele apresentou uma nova proposta educacional onde enfatizava justamente a questão do indivíduo, né, ter aí a necessidade, que ele diz, de se tornarem pessoas autônomas, ou seja, sujeitos e donos do seu próprio destino, que o indivíduo pense por si só, né, por si mesmo. Aí ele cria, né, um personagem, onde ele dá a esse personagem um codinome de Emílio, né, e a esse personagem, o pensador, né, ele reformulou alguns princípios educacionais, elaborando então uma educação libertadora. A gente já falou, né, em alguns momentos de educação libertadora, que a gente já falou aí de Paulo Freire, quem assistiu a abordagem 1, né, quando a gente fala de EJA. E não é diferente isso para a criança, né, que a gente propicie, né, o direito dela se colocar, dela argumentar, dela se autoconhecer, dela decidir, né, aquilo que ela quer, né, para a sua vida. Apesar da gente falar, mas como assim a gente está falando aí de educação infantil? Mas a proposta da educação é trazer, né, essa reflexão. Então, nessa pedagogia natural, porque é algo natural, a gente observa que algumas questões são inatas, né? A gente observa quando um indivíduo ele é, líder, por exemplo. Uma criança, numa brincadeira, a gente observa o tipo de papel social ao qual ela defende, né? Ela protagoniza, melhor dizendo, porque é nítido quando a gente vê uma criança, né, em determinadas brincadeiras, a maneira que ela se posiciona, né? Eu sou o pai, eu sou o chefe, eu sou isso, eu sou aquilo, você é aquilo, nós vamos fazer assim, porque o brincar, né, para a criança é muito significativo. Através do brincar, a gente consegue observar N's, né? Questão de vocabulário, questão de esquema corporal, de cognição, do próprio equilíbrio, da estrutura de pensamento. Nossa, o brincar ele é realmente assim fundamental. E por isso que na educação infantil a gente não trabalha, né? A gente não vai falar disso nesse momento, porque a gente não trabalha com avaliação escrita, justamente porque a gente trabalha através das observações comportamentais desses indivíduos, né? E aqui a gente está falando de primeira infância, né? Que vai de 0 até os 6 anos de idade. Enfim, aí vamos lá, vamos vir para cá. Então ele propõe isso, que o indivíduo é totalmente livre. Então com isso ele brinca, ele cai, até mesmo se machuca, como diz aqui, porque faz parte, né, do processo. Que a função da educação é ensinar a criança a viver. E de fato e de verdade, se a gente parar para analisar, a gente não tem nem como mensurar
que esses idealizadores, né, esses pensadores, se a gente parar para analisar friamente, a gente vai ver que na nossa própria sala de aula, no nosso próprio cotidiano, a gente vivencia um pouco de cada um deles, né? Porque quando ele diz isso aqui, ensina a criança a viver, a escola é isso, quando você interage com o outro, né? E quando você perde na brincadeira e você tá fora, você tem que entender que tá fora, né? A criança precisa entender. A partir dali ela compreende as regras, o seu momento de falar, né? A vez do outro. Ela aprende a lidar, né, com o seu próprio corpo, com o seu próprio eu, com a sua autoimagem, que o outro é diferente, né? Então, nessa completude, né, ele traz essa liberdade, né? E aí diz aí, para Rousseau, o princípio básico da educação é cultivar o divertimento da ciência e seus métodos entre as crianças, né? Então, justamente esse prazer da descoberta, né, por si só, que é tão lindo, né, tão mágico quando a gente vê a criança nesse processo de descoberta, né? E os professores têm que justamente incitar, né? Ele fala que é necessário que a gente estimule, né, esse tipo de sentimento, de se tornar curioso, crítico, de aprender a colocar o seu posicionamento, né, de mostrar os seus interesses. Às vezes a criança, aí você pode até dizer assim, mas você é psicopedagoga, e como que a gente faz hoje com o autista, por exemplo, que não fala, né, que não é verbal? Ele tem o apontar referencial, ele tem o cumprimento de ordens. Se você falar, pega aquilo lá, ou ele chega num ambiente e ele pega um determinado objeto, ele está demonstrando para você que aquela ali é a área de interesse dele, né? Então, mesmo não verbal, a gente consegue perceber quais são os interesses, quais são as movimentações, né, desses indivíduos. E aí, para finalizar essa parte aí de Rousseau, diz o seguinte: Rousseau ele propõe uma educação que tomasse conhecimento do homem como essência e, ao mesmo tempo, ética, né? Quando a gente fala de ética, é importante a gente entender o nosso papel enquanto cidadão, que temos nossos direitos, porém, todavia, temos também os nossos deveres. E para isso é importante a gente ser, né, crítico e sermos cidadãos para entender e compreender esse processo, né, de cidadania, de que isso faz parte, né, da nossa sociedade, para que a gente possa conviver bem com o outro e consigo mesmo. É importante a gente entender esse processo. E ele diz que o homem ideal para a sociedade é esse que deveria se integrar-se, tá? Esse é um pouquinho do Rousseau, tá? A gente está dando aí uma pincelada só para vocês conhecerem, mas eu oriento que vocês façam a leitura da apostila, tá? Outros materiais que possam complementar a leitura de vocês, e vem para cá, vem para a plataforma, coloca aí a sua experiência, o seu pensamento, a sua dúvida, ok? E já estamos finalizando aí agora com um vídeo sobre a explicação do trabalho, tá? Beijo, beijo.